Quer ser rei ou rainha? Primeiro, aprenda a servir. Que essa mensagem possa inspirar e ensinar sobre o valor do serviço como uma marca dos verdadeiros seguidores de Cristo. Quer ser rei ou rainha? Primeiro, aprenda a servir. A busca por liderança, poder e reconhecimento faz parte da natureza humana. Desde os tempos antigos, vemos pessoas buscando status, autoridade e uma posição de destaque na sociedade. No entanto, a perspectiva bíblica sobre grandeza e liderança é radicalmente diferente da visão do mundo. No reino de Deus, a verdadeira honra não vem de títulos ou posição, mas de um coração disposto a servir. A frase, quer ser rei ou rainha? Primeiro aprenda a servir, nos convida a explorar a essência da liderança cristã e o exemplo deixado por Jesus. A verdadeira liderança é servir. A sociedade muitas vezes define a liderança como um lugar de autoridade, onde uma pessoa comanda, dá ordens e desfruta do respeito dos outros. No entanto, Jesus nos ensinou uma liderança invertida. Ele apresentou um modelo onde a grandeza se alcança ao servir e colocar os outros em primeiro lugar. Em Mateus capítulo 20, versículo 26 ao 28, ele declara: quem quiser tornar-se importante entre vocês, deverá ser servo, e quem quiser ser o primeiro deverá ser escravo, como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Aqui Jesus deixa claro que para ser líder, para ser rei ou rainha no reino de Deus, é preciso ser o menor, o que serve, o que coloca os interesses dos outros acima dos seus. A liderança verdadeira não é um título, mas um ato de entrega e amor. O exemplo de Jesus. O rei que serviu Jesus, o Rei dos Reis, tinha todo o direito de governar com autoridade e majestade. Ele poderia ter escolhido um caminho de glória e honra, mas em vez disso, optou pela humildade e pelo serviço. Ele lavou os pés dos discípulos, João capítulo 13, versículo 3 ao 17, um ato que na cultura daquela época era realizado pelos servos da casa. Ao realizar essa tarefa humilde, Jesus ensinou a importância de servir aos outros com amor e humildade, independentemente da posição que ocupamos. Em João capítulo 13, versículo 14 ao 15, Jesus diz: ora, se eu, sendo o Senhor e Mestre, lavei os pés de vocês, também vocês devem lavar os pés uns dos outros. Eu lhes dei o exemplo, para que vocês façam como lhes fiz. Jesus nos convida a seguir seu exemplo, a colocar em prática um amor que se expressa no serviço, sem esperar algo em troca. Os apóstolos, servos da igreja primitiva. Os apóstolos compreenderam o ensinamento de Jesus e viveram de acordo com o chamado ao serviço. Pedro, Paulo e os demais discípulos eram figuras de liderança na igreja primitiva, mas sua liderança era marcada pelo cuidado e pelo apoio aos membros da comunidade. Em Atos capítulo 6, versículo 2 ao 4, vemos que os apóstolos designaram diáconos para cuidar das necessidades materiais, garantindo que as viúvas recebessem alimento e assistência. Esse ato demonstra a importância de servir na prática e de se preocupar com o bem-estar dos outros. Paulo também foi um exemplo de líder servidor. Em sua carta aos Coríntios ele escreve: porque embora seja livre de todos, fiz-me servo de todos, para ganhar ainda mais pessoas. Em 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 19. Ele estava disposto a abrir mão dos seus direitos para que outros pudessem ser abençoados. Paulo nos ensina que um líder, um verdadeiro rei ou rainha em Cristo, é aquele que se coloca à disposição dos outros para promover o crescimento e a edificação espiritual. Humildade, o caminho para a exaltação. A Bíblia nos ensina que Deus exalta os humildes. Em Tiago, capítulo 4, versículo 10, lemos: humilhem-se diante do Senhor, e Ele os exaltará. Para ser exaltado no reino de Deus, primeiro devemos descer do nosso trono de orgulho e egoísmo e aprender a humildade de coração. Esse princípio é ilustrado na vida de José, no Antigo Testamento. José passou por inúmeras humilhações. Foi vendido como escravo pelos próprios irmãos e injustamente preso no Egito. No entanto, ele manteve-se fiel a Deus e continuou servindo com integridade.
Por sua humildade e fidelidade, Deus o exaltou, tornando-o governador do Egito. Gênesis, capítulo 41, versículo 41 ao 44. A história de José nos ensina que aqueles que servem com sinceridade e fidelidade serão honrados no tempo certo. O amor como base do serviço. Servir não é apenas uma ação, mas uma expressão do amor cristão. Jesus nos deu o mandamento de amar uns aos outros como ele nos amou em João, capítulo 13, versículo 34 ao 35. Servir é uma das maneiras mais práticas de demonstrar esse amor. Em Gálatas, capítulo 5, versículo 13, Paulo escreve: Irmãos, vocês foram chamados para a liberdade. Mas não usem a liberdade para dar ocasião à vontade da carne. Ao contrário, sirvam uns aos outros mediante o amor. Quando servimos, estamos colocando em prática o amor que Jesus nos ensinou. Servir ao próximo é uma forma de mostrar que somos discípulos dele, que seguimos seus passos e seus ensinamentos. Não é uma tarefa simples, pois muitas vezes implica em sacrificar o nosso conforto e nossos interesses pessoais. Mas esse é o chamado de Deus para aqueles que querem ser reis e rainhas em seu reino. Servir com um coração cheio de amor e compaixão. O reino de Deus pertence aos servos. A frase "quer ser rei ou rainha, primeiro aprenda a servir" resume o chamado de Deus para uma vida de humildade, amor e serviço. No reino de Deus, a verdadeira grandeza não se encontra no poder ou na autoridade, mas em um coração disposto a cuidar e ajudar os outros. O próprio Jesus nos mostrou isso ao viver uma vida de serviço e sacrifício, culminando em sua morte na cruz para salvar a humanidade. Assim, se queremos alcançar uma posição de honra no reino de Deus, devemos primeiramente nos dispor a servir. Esse é o caminho que nos leva à verdadeira exaltação, pois todo aquele que a si mesmo se humilhar será exaltado. Mateus capítulo 23, versículo 12. Que possamos, então, aprender com o exemplo de Cristo e buscar servir uns aos outros com humildade e amor, certos de que esse é o verdadeiro caminho para a realeza no reino dos céus. Então,